professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Esther, bem-vinda. Olá a todos, olá a todas. Muito obrigada, Camila, aí pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E um abraço virtual a todo mundo, em especial à presidenta Dilma e a alguns dos meus amigos que estou vendo aqui, como o Beto, né? Um abraço aí, Beto, para você também. Meus caros, a contribuição que eu queria fazer aqui para vocês é a seguinte: eu venho pesquisando o fenômeno do bolsonarismo popular moderado. O que significa isso? Pessoas da classe C e D que já votaram no PT, que já votaram no Lula, né, inclusive que já votaram na presidente Dilma, e que em 2018 escolheram a opção pelo Bolsonaro. E também moderado, por quê? Porque eu diferencio entre o bolsonarismo fascista, aquele radical, e o bolsonarismo mais moderado, que votou em Bolsonaro por questões que têm muito mais a ver sobre questões de negação da política, lavajatismo, antipartidarismo, obviamente antipetismo, questões de valores religiosos, militares, etc. Né? Então, a minha hipótese de trabalho, e que eu venho reforçando ela ao longo do tempo, ao longo das minhas pesquisas, é que com essa população de classe C e D moderada que votou em Bolsonaro, mas que previamente já tinha se identificado com o PT, a gente pode se conversar, a gente consegue conversar. Então, eu queria apresentar para vocês os dados de uma nova pesquisa que tenho feito mês passado, que é justamente com essa base popular bolsonarista moderada, que hoje em dia está desiludida, frustrada e, inclusive, arrependida de ter votado em Bolsonaro. Então, a minha proposta para você aqui hoje é a seguinte: apresentar quais são as possibilidades do campo progressista democrático de recuperar, de reincorporar o diálogo com essa base, que já foi, né, que já votou no PT, que já foi de fato alinhada, né, a uma possibilidade de esquerda e que votou em Bolsonaro, né, mas que hoje está desiludida e que, portanto, aí ela está à procura de um referente político. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui é o seguinte: para essa base popular bolsonarista moderada, desiludida, frustrada, quais são as fraquezas de Bolsonaro e quais são as linhas, né, que eles colocam para definir por que eles estão arrependidos de ter votado em Bolsonaro. A primeira questão é que uma base que rejeita de uma forma bastante veemente as reformas antipopulares, antipovo do Paulo Guedes. Então, é uma base que, segundo aparece nas entrevistas, rejeita, por exemplo, a reforma da Previdência de uma forma bastante forte, rejeita as reformas trabalhistas, as reformas de flexibilização do trabalho, porque uma base popular, como o Valério falava, né, que está hiperflexibilizada, hiperuberizada e, no final das contas, descartável nesse mercado de trabalho absolutamente informal e precarizado que é o Brasil. Então, aí nós temos, de fato, sim, uma janela, um vetor de comunicação, que é justamente essa ideia da negação das reformas antipovo ao estilo Paulo Guedes e a negação também dessa ofensiva privatista brutal. Né? Uma das coisas que nós perguntamos nesse contexto da pandemia é como que essa base popular bolsonarista enxergava o papel do SUS. E, para nossa surpresa, inclusive até os bolsonaristas mais fiéis dessa base mais popular, diziam que o SUS tem que ser defendido, sim, que o SUS é uma conquista do povo, que é uma conquista muito importante e que eles são contrários aos ataques privatistas, né? Portanto, acho que aí nós temos um caminho para a nossa comunicação, a defesa dos serviços públicos de qualidade contra o afã privatista. Uma outra coisa que também é um vetor de frustração dessa base popular bolsonarista moderada é a violência, a agressividade de Bolsonaro, essa ideia de que ele governa de uma forma caótica, instável, bruta, agressiva, etc. Né? Então, isso há um desgaste, né? É um cansaço, uma fadiga desse público, dessa violência de Bolsonaro. Um outro vetor também de descontentamento, e esse é muito profundo, é a questão dos filhos de Bolsonaro. A ideia de que os filhos, são moleques mimados, inexperientes, são violentos, caóticos, irresponsáveis. E uma coisa que a gente captou a partir da saída do Sérgio Moro, do governo, é justamente a suspeita que começa a aparecer entre os bolsonaristas mais desiludidos, de que os filhos estariam envolvidos em corrupção e que isso, de alguma forma, poderia acabar, de fato, interferindo no Bolsonaro, porque o Bolsonaro estaria agindo muito mais como pai do que como presidente, né? Então, que o Bolsonaro poderia acabar, de fato, sendo contaminado pela corrupção dos filhos, justamente porque ele estaria, de fato, muito envolvido, né? Tentando proteger os filhos, muito mais do que tentando, de fato, reagir a seu papel como presidente. Então, os filhos, sem dúvida nenhuma, um ponto de enfraquecimento de Bolsonaro, tanto para o bolsonarismo mais desiludido, até como para o mais fiel.
E uma das questões que nós pegamos como pontos mais, eu diria assim, mais profundos de arrependimento, né, de desilusão do voto a Bolsonaro, foi justamente a gestão da pandemia, a gestão do coronavírus. Veja bem, a gente testou essa tese da gripezinha, né? A tese dessa minimização da pandemia, que não seria importante, etc. E nenhum dos nossos entrevistados, de fato, concorda com essa tese. Né? As pessoas estão preocupadas pela pandemia e, inclusive, os bolsonaristas um pouco mais fiéis desse campo popular, eles falam na entrevista que Bolsonaro estaria sendo irresponsável, estaria tendo um papel muito irresponsável na convocatória e na mobilização das manifestações no momento da pandemia. Mas o ponto que eu queria colocar aqui para vocês, que é o ponto principal, mais radical e mais importante de frustração nesse momento, dessa base popular bolsonarista moderada, não tem a ver só com a gestão da pandemia, mas tem a ver com uma outra questão que é muito importante, que seria assim, a falta de ética, a falta de empatia, a falta de humanidade de Bolsonaro, debochando dos mortos, debochando das famílias, rindo dos doentes, rindo dos contagiados. Porque, veja bem, para essa base popular, a questão dos valores, a questão da família é muito importante em por que elas estruturam seu voto em Bolsonaro. Ele se apresentou como aquele presidente que cuidaria dos valores tradicionais, da família, das questões dos costumes, etc. Né? E agora, esses entrevistados estão falando comigo que o Bolsonaro, na verdade, está se comportando como alguém que não se importa com a família, que não se importa com os mortos. Então, essa ideia do deboche dos mortos é intolerável, a um ponto já que a frustração chega a um nível que eu acho que a gente poderia e deveria, sem dúvida nenhuma, utilizar na nossa campanha de desconstrução de Bolsonaro. Agora, a gente falou aqui das fraquezas de Bolsonaro, mas eu vou apresentar aqui também para vocês as fortalezas de Bolsonaro, inclusive para esse público desiludido e mais frustrado. Né? A primeira de todas, Bolsonaro ainda continua sendo visto como um líder honesto e como um líder autêntico. A ideia da autenticidade permanece muito forte, essa ideia de que ele seria o único líder autêntico perante um sistema político que não só é corrupto, mas que ele também é elitista, ele é marqueteiro, ele se deixa sempre levar por um roteiro eleitoral que está totalmente fora da defesa do povo, é um sistema fisiológico e totalmente de privilégios. Né? Então, o Bolsonaro continua ainda aparecendo com essa aura de autenticidade. Agora, há duas grandes narrativas do bolsonarismo com respeito à pandemia que pessoalmente me preocupam muito porque eu vejo elas com potencial para que o Bolsonaro restabeleça seu patamar de popularidade durante a pandemia. A primeira delas, e é uma narrativa que a gente viu que realmente cola muito até na população mais desiludida, mais frustrada, é a dicotomia saúde versus economia, vida versus economia. A ideia de que o Brasil não pode parar porque tem que cuidar da economia, a ideia de que os pobres não podem ter confinamento porque os boletos continuam chegando, a ideia de que confinamento é um privilégio e não um direito, ou seja, o isolamento seria um privilégio que só as classes médias altas podem usufruir, os pobres não teriam direito a um confinamento, a um isolamento de longo prazo, portanto o pobre não tem como cuidar da saúde porque tem que cuidar da economia. Essa ideia de cuidar da economia é incompatível com cuidar da saúde. Até nos bolsonaristas mais arrependidos, a gente viu que essa narrativa, essa retórica está tendo muita reverberação e muito eco, né? Coisa que me preocupa muito. E uma outra narrativa que está reverberando muito nessa base popular bolsonarista, que já está desiludida, é a ideia de que a culpa pela gestão da pandemia, a culpa pelo número de mortos e contágios, não seria só de Bolsonaro, seria dos governadores e dos prefeitos. Então, me parece que a gente corre o risco de um deslocamento da culpa dos mortos estarem nas costas de Bolsonaro aos mortos caírem nas costas de governadores e prefeitos. Então, por exemplo, a nossa pesquisa foi em São Paulo e é muito impressionante como esses entrevistados, né, mais bolsonaristas desiludidos, eles falam assim, Bolsonaro foi responsável, mas de fato a grande culpa pelo número de mortes em São Paulo não é do Bolsonaro, é do João Dória, né? Então isso é importante porque acho que o Bolsonaro tem uma estratégia, né, que pode ser se eficaz em tirar os mortos das costas dele e criminalizar a política de governadores e de prefeitos e deslocar a culpa. E por outro lado, acho que o último ponto que eu queria colocar dessas fortalezas de Bolsonaro é justamente ainda uma retórica, uma narrativa antipetista que permanece muito forte,
nesse público popular que já votou no PT e que hoje em dia tem muitas dificuldades para se reencontrar ideologicamente com o petismo, né? Mas eu queria colocar para vocês quais são as bases, né, desse antipetismo que aparece nesse público popular, porque eu acho que isso é importante a gente se debruçar sobre isso. Evidentemente, a corrupção, que ainda aparece como grande rótulo, né, dos partidos dos trabalhadores. O PT teria sido o grande partido corrupto do Brasil, então a gente ainda não consegue, né, se desvencilhar desse papel da Lava Jato, da criminalização da Lava Jato, mas há uma questão fundamental que aparece muito nas entrevistas com essa base popular, que seria o seguinte: qual que é a narrativa? O PT do Lula, ele era um PT preocupado pelo trabalhador. O PT atual não parece ser um PT que se preocupa pelo trabalhador como acontecia antes. Então, uma certa desilusão, um certo sentimento de traição de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não seria mais aquele partido no qual dava para confiar que protegia o trabalhador. E isso aparece de uma forma muito veemente nas pesquisas. Veja bem, por exemplo, eu me lembro nas entrevistas durante a época da reforma da Previdência, que as pessoas falavam assim comigo: professora, a gente é contra a reforma da Previdência, mas veja bem que frase dura, né? Mas cadê o Partido dos Trabalhadores para defender a gente nesse momento? Quais são as propostas do Partido dos Trabalhadores? A gente está abandonado, a gente está sozinho. Eu queria trazer esse elemento aqui para vocês, porque esse conceito do abandono, do desamparo, enquanto a trabalhadores, enquanto a pessoas de uma população mais empobrecida, aparece de uma forma muito constante nas minhas pesquisas. A ideia de que o Bolsonaro, ele de fato está desiludindo, ele está frustrando a população, essa população mais pobre que votou nele, mas que, por outro lado, também não dá para contar com o PT, porque o PT teria traído, né, essa proximidade com o trabalhador e hoje em dia não estaria preocupado por representá-lo mais. Então, acho que esse ponto, de fato, ele é importante para a gente levar em consideração, porque, de fato, não é uma especulação, não é uma abstração o que eu trago aqui para vocês, né? São palavras, literalmente, que chegam da boca de aqueles que já votaram no PT e que já estão muito desiludidos, né? E há um outro elemento que é absolutamente fundamental, que é justamente essa ideia da falta de capilaridade, a falta de proximidade do PT nos territórios, né? A ideia de que o PT não está do lado, não está próximo. Então, o PT não estaria simbolicamente do lado, porque não estaria mais preocupado justamente na luta pelo trabalhador, na proteção ao trabalhador, nesse momento de maior vulnerabilidade. O PT não estaria também ideologicamente do lado, porque ele seria aquele partido corrupto, né? Então, essa imagem de um partido elitizado, que estaria buscando privilégios, né? Essa ideia da fisiologia, etc. E o PT não estaria literalmente, fisicamente do lado, nos territórios, na capilaridade do dia a dia. Quem está do lado, que a gente capta continuamente, quem é a capilaridade da igreja evangélica pentecostal e neopentecostal. Então, veja bem qual que é essa dicotomia. Se, por um lado, a gente sente-se abandonado pela política de forma geral e pela política progressista, democrática da esquerda, quem está do nosso lado, compartilhando os problemas materiais, simbólicos, emocionais, do dia a dia, afetivos, etc., é a igreja evangélica, fundamentalmente as redes de sociabilidade pentecostal e neopentecostal, que hoje em dia a gente sabe, são vetores absolutamente fundamentais para sustentar não só o voto em Bolsonaro, mas sim o bolsonarismo mais popular, que ele é estruturado muito fundamentalmente na questão da guerra cultural e dos valores, né, da cristianização política, da moralização política, né? Então, eu acho que essa ideia da reconstrução da capilaridade territorial é absolutamente fundamental. Por outro lado, uma das coisas que a gente testou também nessa base popular bolsonarista moderada é justamente a eficácia dessas frentes antifascistas, antibolsonaristas que estão aí se formatando, né? E é interessante, eu acho que é um pouco óbvio, mas eu queria aqui falar para vocês como o termo fascismo, o termo antifascismo, não dialoga praticamente nada com essa base popular mais conservadora, conservadora moderada, mas digo mais, não só o termo fascismo, o termo democracia também dialoga muito pouco, né? A gente testou isso, nossas pesquisas são entrevistas em profundidade, né? Pesquisa qualitativa, então eu sento para conversar durante 3, 4 horas, né, com cada uma dessas pessoas, e o termo democracia praticamente não aparece nas minhas entrevistas. Significa isso que não só o termo fascismo, autoritarismo não mobiliza enquanto conceitos,
como também o termo democracia tem pouquíssima adesão mobilizadora para esse público, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu queria problematizar. Como que a gente, de fato, consiga engajar esse público que não se mobiliza por esses conceitos, porque não estão tocando no cotidiano e no concreto do dia a dia, né? E eu concordo muito com o presidente Lula quando ele falava que a gente tem, de fato, que montar frentes que conversem e que dialoguem com esse público popular e que dialoguem muito com questões que eu acho muito básicas e que estão sendo a demanda emergencial prioritária desse público, que me parecem hoje em dia duas questões. A questão da emergência sanitária, então uma frente que defenda, de fato, o SUS, a questão da dignidade hospitalar, leitos no SUS, etc. E, obviamente, uma outra questão que é a questão da dignidade do emprego e o papel do emprego, né? E há aí uma questão interessante. Assim como a gente viu que essa base popular bolsonarista moderada defende muito o papel do SUS, a gente viu também que uma base que está defendendo também o papel do Estado de uma forma que a gente não esperava encontrar nas pesquisas. Em duas questões, por exemplo, nós perguntamos sobre o papel do auxílio emergencial dos R$ 600, todo mundo era a favor, mas digo mais, eles são a favor, inclusive, de aumentar a periodicidade, né, do auxílio, aumentá-lo no tempo, inclusive depois da pandemia, e aumentar a quantidade. Problema que a maioria deles pensa que a autoria do auxílio é do próprio Bolsonaro. Então, mais de uma vez, a retórica bolsonarista que está se apropriando da popularidade do auxílio emergencial de R$ 600. E mais outra coisa, eles defendiam também, inclusive os bolsonaristas mais fiéis dessa base popular, a ideia de que o Estado deveria intervir diretamente na promulgação de políticas públicas de emprego, de fortalecimento do emprego nesse momento da pandemia. Ou seja, o Estado deveria intervir diretamente na proteção e na melhora do SUS, no auxílio emergencial de R$ 600, talvez transformado numa renda mínima de mais durabilidade, e nas políticas públicas de emprego. Ou seja, a gente tem aí, de fato, vetores possíveis de comunicação que são muito importantes para esse público e que vão muito além dos conceitos fascismo, autoritarismo, democracia, que tem muita pouca penetração. Então, eu diria assim, para acabar aqui o resumo, eu diria assim o seguinte, a gente tem, de fato, possibilidades de diálogo com esse público mais desiludido, a violência bolsonarista, os filhos, as reformas privatistas, a questão do deboche dos mortos na gestão da pandemia, são pontos fracos de Bolsonaro que estão tocando as pessoas de uma forma bastante relevante, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí situações de perigo e situações de risco, me parece, que podem, de fato, que Bolsonaro pode conseguir, de fato, utilizá-las para seu próprio fortalecimento e, fundamentalmente, acho que são essas duas, as retóricas da pandemia, essa dicotomia saúde versus economia e a ideia da criminalização constante e a culpabilização de governadores e prefeitos, deslocando a culpa dele pelos mortos. Então, por último, acho que a gente tem que prestar muita atenção em quais são, de fato, as questões colocadas por esse público quando a gente pergunta o seguinte: bom, você já votou no PT? Você agora está desiludido por ter votado em Bolsonaro? Você votaria no PT de novo? Essa é a grande pergunta que eu faço, de fato, nas minhas pesquisas, né? E o que as pessoas falam para mim? Tem um número aí de pessoas muito desiludidas que dizem o seguinte: professora, eu não voltaria a votar no PT porque eu me sinto imensamente traída pelo PT. Então, há um sentimento aí, que eu sempre digo que é um sentimento profundamente existencial, essa ideia da traição, essa ideia de que eu me senti, de fato, magoado, eu sofro com uma traição muito profunda, portanto, agora mesmo não votaria de novo. Mas há um grupo populacional nessa base bolsonarista moderada que dá umas dicas, né, sobre como recuperá-la, de fato, no diálogo, e o que eu falei para você, a ideia da reaproximação enquanto a ideia de que o PT ainda é o partido dos trabalhadores, então que o PT ainda é o partido que se preocupa pelos trabalhadores, coisa que eles que não conseguem, de fato, muito bem enxergar, e a ideia, obviamente, da capilaridade. Há um outro elemento que eu queria aqui colocar para vocês, que é muito polêmico, a gente deixa depois para o debate, que é a relação complexa, complicada e muitas vezes espinhosa entre pautas identitárias e a questão dos trabalhadores, da pobreza e desigualdade. Esse grupo popular moderado, conservador, ele enxerga com muita agressividade, de uma forma muito reacionária, a penetração das pautas identitárias. Então, qual que é um pouco o seu raciocínio? A esquerda, ela deixou de se preocupar pelo trabalhador, pela pauta da pobreza, da desigualdade, e ela passou a se preocupar em
eminentemente pela pauta das mulheres, dos negros, da população LGBT. Então vejam que interessante, que complexo isso. Ao mesmo tempo que as pautas identitárias para nós são caríssimas, são importantíssimas, a gente não abre mão, ao mesmo tempo a formatação e a arquitetura que a gente dá está fazendo com que uma certa base popular mais conservadora, mais moderada, que não seria uma base fascista, se sente de alguma forma agredida por nós, porque obviamente a gente sabe que isso perpassa, né, por toda essa clivagem da direita, como a direita também criminaliza as pautas identitárias, né? Então, a minha problematização aí é a seguinte: como que a gente consegue, de fato, nunca soltar mão, nunca abrir mão das pautas identitárias, tão caras e tão importantes, mas como, por outro lado, a gente consegue, de fato, reconectar com essa base popular conservadora, moderada, que pensa que a gente abandonou os debates sobre pobreza, desigualdade e sobre trabalho, né? Que de fato são coisas importantes. E por último, eu queria acabar falando o seguinte: é muito importante a gente levar em consideração que nós temos que recuperar a base, que nós temos que recuperar a pauta material. Então, como estou falando hoje, falar de emprego, falar de SUS, de hospitais, de leitos, de dignidade, né? Na assistência sanitária, de dignidade na assistência no trabalho. Mas a gente tem que incorporar também a pauta dos valores. Eu acho que isso é absolutamente prioritário e fundamental. Essa base popular mais moderada, que tem esse vetor de sociabilidade, as igrejas evangélicas, né? Porque veja bem qual que é aqui a dinâmica. Há, de fato, uma intensa decepção com o espaço público, com a política como organizadora da vida, com o espaço da política do público. E há uma certa retração ao espaço do privado. Então, é a ideia de que a política não funciona, a política é corrupta, elitista, privilegiada, então, portanto, eu tenho que me retrair, eu tenho que dar, digamos assim, dar um passo atrás, uma certa volta ao primitivismo das relações sociais mais familiares, mais intimistas, e eu volto para o lugar da minha família, eu volto para o lugar do meu bairro, da minha igreja, para as relações mais tribais, mais primitivas, e aí que a gente consiga também entender o papel, como o Beto falava, dessa comunicação mais primitiva ao modo do grupo de confiança do WhatsApp, o grupo de confiança comunicativo mais primordial, com o qual a gente tem muita dificuldade de fato também romper nesse bloqueio e entrar nesses grupos de confiança, né? Então, se a gente está falando que a questão da família, dos valores, da incorporação dos valores tradicionais, etc., é importantíssima para essa base popular, a gente deveria também repensar como que nós reconectamos exatamente nessa esfera que é tão importante para esse público. Então, por exemplo, como que a gente consegue reconectar com a questão da família? Porque o fato é que o PT ele foi visto durante a época das eleições, e isso a gente tem pesquisa o suficiente para falar, como um destruidor da família por essa base popular conservadora moderada. Então veja bem que contrassenso. O PT que de fato teve como uma fonte de inspiração justamente o papel da Igreja Católica de base, né? Então o PT não está longe, né, dessa inspiração religiosa, ele foi visto por essa base popular vulnerável, descartável, empobrecida, pauperizada, que deveria estar do nosso lado como um destruidor da família e que a família que é justamente o grande pilar da arquitetura social dessa base. Então, eu me lembro muito bem, fazendo pesquisa na época das eleições, que mulheres pobres periféricas falavam assim comigo: professora, eu tenho muito medo de votar no PT, porque eu sei que se no PT entrar no poder, ele vai sexualizar as crianças, vai destruir a família, vai acabar com a família, e a família é a única coisa que eu tenho. Meus filhos são a única coisa que eu tenho, porque eu não posso contar mais com ninguém. Obrigada, Camila. Então, eu paro por aqui falando que nós temos pontos fracos sim com Bolsonaro, nós temos um momento que eu acho que oportunidades estão se abrindo para lutar contra o Bolsonaro, mas, por outra parte, nós temos que, eu acho que reconstruir essa nossa forma de dialogar com esse público, que é um público que está esperando a nossa resposta, mas é um público que sente muita orfandade política. Então, eu acabo aqui com umas frases desse público, das entrevistas, que são muito duras. Eu acabo aqui comentando assim: bom, você que está arrependido de ter votado em Bolsonaro, você que está empobrecido, preocupado com a crise sanitária, com a crise econômica, em quem que você votaria em 2022? E vejam que coisa trágica, dramática. Uma boa parte desse público popular, bolsonarista, moderado, que diz que hoje está arrependido, confessa que voltaria a votar em Bolsonaro em 2022 ou alguém da base bolsonarista. Por quê? Porque ele não consegue ver alternativa político-eleitoral viável no campo progressista, porque não consigo enxergar que o nosso campo seja o campo que se preocupa material, simbolicamente dele. Então, eu acho que eu queria acabar por aqui. Muito obrigada a todos.
Ter, muito obrigada. Estava